Olá pessoal, vou estar trazendo para vocês aqui um pouquinho da minha pintura. Vou estar mostrando para vocês o material que eu utilizo na pintura de rostinho de boneca. Nós vamos começar pela lista de materiais, ok? Aqui eu uso o stencil. Eu vou estar usando o pincel número 8 da Condor 413. O pincel da Condor, língua de gato número 6. O pincel também da Condor número 8, língua de gato. O pincel filete e o pituá. Esses são os pincéis que nós vamos usar para esfumar a nossa boneca. Nós vamos usar também o pincel número 2. Esse pincel também é da Condor, tá? Comum número 2. Nós vamos usar uma caneta Micron, aqui é a 04. Um lápis de cor comum, o meu ele é da marca Maped. Eu uso também uma caneta fantasma. Uso giz pastel seco na cor marrom, rosa e branco. As tintas que nós vamos usar é a tinta da Acrylex para tecido, na cor preta, rosa antigo, cinza lunar, marrom, branco e jatobá. Essa é a lista de materiais, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo o risco do stencil. Eu faço uma marcação em cima para centralizar o meu stencil e embaixo. Eu levanto aqui o meu tecido para fazer essa marcação dentro também. Aqui em cima eu já vou fazer a marcação que vai ser onde eu vou estar costurando. Porque na parte de cima eu não faço risco do stencil, somente na parte de dentro, que nós já deixamos aqui marcado. Nós vamos na marquinha que nós deixamos e vamos riscar. Essa é a caneta fantasma, que depois que eu fizer esse processo todinho de pintura, nós podemos usar o secador de cabelo para que possa estar tirando as marcas, tá bom? Eu faço todo o risco que tem no stencil. Feito isso, vai ter esse resultado. Eu venho aqui e faço uma marcação fazendo o círculo do olho, a mão livre, ok? Eu vou estar levando esse tecido para a máquina, vou costurar e trago para vocês. Então, aqui nós já costuramos em cima daquele risco que nós fizemos no início. E eu fiz uma marcação aqui, que é onde eu vou estar cortando, ok? Eu vou fazer uma separação aqui, vou ficar somente com um tecido e vou cortar aqui, ó. Dessa forma aqui. Cortado foi, eu vou desvirar. Eu passo o dedo assim para poder arrumar o tecido, tá? E ele vai ficar assim. Agora eu vou encher essa cabecinha e volto novamente. Nós temos esse resultado, né? Enchemos aqui a cabeça e agora nós vamos fechar o fundo. Aqui nós vamos fechar aquela abertura. Eu uso
essa linha aqui, ela é linha, aqui na minha cidade eu encontro ela como linha de sacaria. E aqui eu vou estar fazendo um ponto Frankenstein, que é um ponto que ele não pode encostar, que vocês vão estar vendo. Aqui o ponto Frankenstein, ele não pode encontrar, porque nós estamos aqui trabalhando com algodão, então ele tem que ter essa separação aqui, ok? Finalizamos o ponto Frankenstein. Eu venho aqui, eu não preciso estar arrematando. Eu venho aqui e só corto. Teremos esse resultado. Essa é a linha de sacaria que eu falei pra vocês. Ela é uma linha bem resistente, tá bom? E eu uso pra fechar toda a boneca. Agora nós vamos já iniciar a parte de esfumado da nossa boneca, né? No giz pastel seco, na cor marrom, com o pincel Língua de Gato, número 8 da Condor, nós vamos esfumar a pálpebra da nossa boneca. Lembrando que o giz pastel, ele tem um efeito de como se fosse uma tinta. Então, eu tenho que ter cuidado com o excesso, tá bom? Eu vou esfumar aqui a pálpebra. Eu vou estar esfumando o cantinho de baixo do olho. Sempre esfumando. O pincel Língua de Gato, ele é macio. As cerdas dele, ela é macia, então ela nos dá essa oportunidade de estar aqui esfumando bastante, para que não fique marcado. Agora nós vamos esfumar a lateral das narinas, pouquinho. E vamos aqui na parte de cima fazer uma meia lua. E esfumo pra cima. De encontro à testa. Ainda com o marrom, vamos fazer aqui o cantinho da boca. Vou virar aqui pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil assim, pra vocês entenderem. O canto da boca. E agora eu vou esfumar aqui a parte de baixo do lábio. Isso aqui eu estou dando profundidade no rosto da nossa boneca, tá, pessoal? Agora eu troco o pincel, ainda com Língua de Gato, porque agora eu vou estar entrando com a cor clara, então eu não posso continuar com o mesmo pincel, tá? Agora o branco eu vou usar para iluminar. Eu vou iluminar acima do lábio. Eu vou estar iluminando, fazendo aqui dentro do nariz. Aqui, ó, na linha do olho. Eu recebo bastante perguntas sobre o que eu coloco para clarear o rostinho das minhas bonecas. Tá aqui, ó, o giz pastel seco branco. Eu venho aqui na parte de baixo também. Aqui também. Tudo isso nós estamos fazendo com o pincel Língua de Gato. Cerdas macias. Agora nós vamos usar o pincel Pituá, que é esse pincel que ele é arredondado
e as cerdas dele é macia. Nós vamos agora estar fazendo aqui a bochecha da nossa boneca. Eu venho, tiro o excesso e vou circulando. Sempre tiro o excesso para não ficar muito rosado. Tá aqui, pessoal, a parte de esfumado com o giz pastel seco. Agora eu vou usar o lápis de cor que eu falei pra vocês, que eu gosto de usar. Eu gosto de fazer a marcação, porque depois que eu vier com o secador, essa canetinha ela vai sumir. Mesmo assim, eu quero que fique esse marronzinho aqui, para isso que eu uso o lápis de cor, tá? Comum, pode ser Faber-Castell, Maped, a marca que vocês encontrarem aí na cidade de vocês. Certo? Finalizamos a parte de lápis de cor e esfumado. Agora nós vamos passar para a parte da tinta, tá? Eu tô usando tinta Acrylex para tecido na cor branca e vou preencher a parte de fora aqui do olhinho dela. Eu tenho que respeitar o risco, tá? Do estêncil. Eu não posso deixar sair. Para que a minha tinta fique um pouquinho rala, eu gosto de usar uma pitadinha de sal. Porque aí ela me ajuda. Porque se eu vier com essa tinta sem dar essa diluída, a tinta ela não corre. E eu preciso de passar a tinta e vir alisando. Como o nosso tempo aqui do vídeo é curto, eu vou estar pintando somente um olho para passar para vocês. Aí eu vou pausar, vou pintar o outro rosto e depois eu volto, tá? Quando eu finalizar esse. Pintei de branco, agora eu vou vir com cinza lunar. Eu vou lavar o meu pincel e vou vir com cinza lunar. Vou preencher todo esse círculo com cinza lunar. Respeitando o risco, né? E alisando a pintura, porque a beleza do rostinho é preciso que vocês estejam tirando excesso de tinta. E como é que eu tiro esse excesso? Alisando. Tiro o excesso. E agora eu vou somente alisar, não pego tinta novamente. Eu vou alisar com o que nós já colocamos aqui. Aqui, pessoal, coloquei um pouquinho de tinta preta e vou ralear essa tinta com aquarela silk. Eu vou depositar aqui 2 gotinhas. 2 gotas. Pra que isso? Porque agora eu vou trabalhar na parte de cima do olho, fazendo risco juntamente com os cílios. Então, eu tenho que diluir um pouco a tinta. Ela vai estar ralinha e vai me ajudar. Ainda com o pincel número 2 da Condor, eu venho, limpo o pincel embaixo, então eu vou ter tinta só na parte de cima do pincel.
E vou fazer isso aqui, ó. Fazendo uma linha na parte de cima do olho. Essa parte é bem delicada, pessoal, tem que ter paciência para fazer. No começo vocês vão estranhar um pouquinho, mas o pincel número 2, ele é bem bacana de trabalhar. Aí aqui tem um pouquinho de tinta, eu esfumo para baixo, porque aqui agora a mão livre, eu já vou estar fazendo o círculo de dentro do olho. Você vai estar assinando sua sentença de morte. Eu não quero perder você. Isso não vai acontecer. Quando podemos imaginar? Isso aqui, pessoal. Agora nós vamos fazer os cílios. Com o pincel filete. Eu venho aqui. Não tiro o excesso. Venho aqui devagarzinho. Passo uma, duas e solto. Uma, duas e solto, porque eu quero a pontinha do cílio fina. Por isso que eu dou essa marcação mais grossa na parte de baixo do cílio. Eu adoraria, mas eu sei que hoje não permitiria. Peço licença, vou subir no quarto. Chegando aqui, mais ou menos no meio da marcação preta, nós vamos virar o cílio. Estou bem, sim, só um pouco cansada. Ó, eu viro o cílio. Mas você vai fazer essa desfeita do nordestino? E continuo na mesma direção. Faço mais 2 cílios. Na parte de baixo, eu não costumo usar o preto, porque eu acho que fica muito marcado. Então, agora eu venho com o pincel normal, né? Aquele amarelo, a tinta marrom, e vou passar aqui na parte de baixo, fazendo a linha de baixo do olho. Aqui que eu falei pra vocês que eu não gosto de usar o preto. Aqui a minha tinta, ela já deu uma secadinha. Então, eu posso vir esfumando agora o branco na parte de dentro aqui no cinza, pra poder dar fazer um degradê. Limpo aqui, venho aqui, ó, dentro do cinza e faço um degradê. Uma meia lua. Limpo o pincel e vou esfumar. Então, aqui eu tenho um degradê, certo? Agora eu vou, depois de passar do marrom embaixo, eu já posso vir com cílios na parte de baixo. Só uns detalhezinhos, pessoal, ó. 1, 2, 3, pouquinho, só pra fazer um charminho. Agora, nós vamos fazer a luz do nosso olho. Eu venho aqui e faço um pontinho menor
E na lateral aqui, dessa bolinha preta, vai ser um pontinho branco maior. Assim ficou nosso olho. Agora nós vamos fazer aqui uma sobrancelha fio a fio. Eu peguei a tinta marrom, dei uma diluída nela, com o pincel filete. Agora sim nós vamos estar sempre tirando o excesso, pra gente fazer a sobrancelha fio a fio. Ó, eu venho dentro do risco. Pessoal, aqui a gente tem que ter bastante paciência. Fio a fio. Isso aqui. Finalizando aqui, eu gosto de fazer um charminho aqui, ó, em cima da sobrancelha. Eu venho aqui e faço isso. Tiro o excesso e faço um risco maior e um menorzinho no meio. Assim. Agora nós vamos marcar o nariz. Novamente com lápis de cor, eu vou fazer uma bolinha aqui, como se fosse uma vírgula. Por que que eu uso lápis de cor? Eu não gosto do nariz muito escuro. Eu ainda vou vir com a tinta aqui, mas o lápis ele já me ajudou. Ele já me deu um rumo aqui no meu narizinho. Agora eu vou vir com a tinta. Com a tinta Jatobá. E o mesmo pincelzinho, filete. Tiro o excesso. E vou começar pintando essa bolinha. Com o Jatobá. Pouquinha tinta. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de usar o lápis de cor. Porque a tinta é pouca. Só isso, no nosso narizinho. Com o pincel limpinho, aquele pincel comum, eu vou fazer uma luz com a tinta aqui no nariz. Eu venho aqui, ó, tiro todo o excesso da tinta branca e vou vir aqui, ó, em círculo, dando uma iluminada no narizinho. Pouquinho, gente, eu não quero muita tinta no meu pincel. E aqui eu vou fazendo círculo. Só a sujeira do branco. Nosso narizinho tá pronto, agora nós vamos preencher a boca com rosa antigo. Vou preencher essa boca todinha com rosa antigo. Eu tenho que respeitar o risco, né, pessoal, que eu falei pra vocês que a gente não pode fugir do nosso risco. E preencho essa boca todinha com rosa antigo. Eu gosto bastante de usar essa cor. Mas vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem na boca, tá? Temos o rosa flamingo, que é muito bonito, o rosa chá, o próprio rosa.
Se por um acaso vocês não encontrarem aí na cidade de vocês, esse vocês podem estar usando qualquer tom de rosa. Eu não costumo usar muito vermelho, só quando a cliente pede. No caso aqui, ó, esse rostinho aqui, a cliente pediu vermelho. Então, eu passei um vermelho tomate. Tiro o excesso, que eu falei pra vocês que nós precisamos estar tirando o excesso pra poder alisar. Igual nós fizemos lá no olho. Alisei. Agora vem o truquezinho, pessoal, da boca. Nossa boca ficou assim, toda preenchida, com o rosa antigo. Agora eu vou fazer 3 pontinhos. Um aqui. Branco, tá, pessoal? Outro aqui. E outro aqui. Vai ficar assim. Limpo o pincel, tirando todo o excesso. E vou estar esfumando esse branco. Ó. Sem encostar na parede da boca. Isso aqui eu tô dando volume na boca, pessoal. Olha. Vou dar mais uma reforçadinha no branco. Eu quero mais volume nessa boca. Batidinhas com branco. Tiro o excesso e esfumo. Agora com lápis normal, aqui eu tô usando um lápis 6B. Eu vou fazer aqui nessa boca uma letra U. Ó, pessoal, um U. Fiz a letra U. E agora, com o pincel filete e a tinta marrom, eu vou pegar aqui esse U que eu fiz com lápis e vou passar a tinta. Como a nossa tinta ela foi diluída, então eu já posso trazer ela para fora aqui da boca, ó, fazendo o sorriso do nosso rostinho. Prontinho a nossa boca. Agora eu vou finalizar esse outro rostinho, esse outro olhinho aqui e trago a nossa bonequinha pronta para vocês. Prontinho, pessoal, assim ficou o nosso rostinho. E foi um pouquinho do meu trabalho que eu trouxe aqui, bem doméstico mesmo, para trazer para vocês. Só mais ou menos uma explicação daquilo que eu faço, o material que eu uso. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando ali no Messenger, né, falando comigo no privado, para poder tirar qualquer dúvida, ok? Obrigada, pessoal.